Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra. Se prepare para que Deus fale conosco, que a glória dele venha sobre nós. Vamos iniciar nossa leitura bíblica do dia 33. Dia 33 de ler a Bíblia junto, de buscar o Senhor em unidade aqui. Como é bom estarmos na presença de Deus, clamando ao Pai, lendo a palavra de Deus, aprendendo na palavra. Bom dia para você que está chegando agora aí, que já está desperto, ou você que está começando a despertar, está começando a se preparar para a leitura bíblica. Vamos mergulhar na presença de Deus? Vamos ler a palavra do Senhor? A gente pode aprender sempre muito quando a gente lê a história de como Deus tratou com Judá, de como Deus tratou com o seu povo, de como Deus foi fiel sempre às suas promessas, mas muitas vezes o povo infiel. Vamos ler? Vamos, na verdade, orar antes de começar a nossa leitura. Bom dia da Dinamarca, Deus abençoe. A Danila está lá nos assistindo na Dinamarca, Deus abençoe. Manda aí qual cidade você está, que local que você está aí, ó. Várias pessoas chegando, tem muita gente de Curitiba, é evidente. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo, que a gente mergulhe na palavra de Deus nesse dia 33 da nossa leitura. Tem muita gente chegando agora. Conectados Curitiba, Deus abençoe, glória a Deus, muitas pessoas aí chegando. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele fale conosco, que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas, que a gente receba muito de Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha e fale conosco, Senhor. Pai, que na palavra nós possamos receber instrução, alimento, direção, que o nosso entendimento esteja aberto, meu Deus, para ouvir a Tua voz, para sermos guiados pela Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, nós apresentamos, meu Deus, corpo, alma e espírito, para que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Sextou, chegou a sexta-feira, nossa leitura continua. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, abra lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Estamos no meio da leitura dos reis de Israel. São muitas histórias, evidente que eu não vou poder ir a fundo em todas elas. Vamos pegar um pouquinho a importância de cada história, de cada rei, que lembre-se que o cronista está falando para uma geração que ia voltar, ou que já voltou do cativeiro. O cativeiro já acabou, só que ele está contando a história do antes. Só para te colocar na cronologia aí. Pega a Bíblia, vamos nessa. Vamos para a leitura da palavra de Deus, segundo Crônicas, capítulo 26. A leitura começa com o 10º rei de Judá, que é o rei Uzias. O povo de Judá tomou Uzias e o constituiu rei no lugar de seu pai, Amazias. Ele tinha 16 anos e começou a reinar. Ele restituiu a Judá depois que o rei descansou a seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Graças a Deus a gente vê que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que Amazias tinha feito. Ele se propôs, versículo 5, buscar a Deus nos dias de Zacarias, era sábio nas visões de Deus. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então olha que interessante. Nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, edificou cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus. Também edificou Uzias uma torre em Jerusalém, versículo 9. Versículo 10, edificou torres no deserto, cavou cisternas, porque tinha muito gado. Então ele era um rei conquistador e um rei próspero, porque ele buscou o Senhor, estava tudo certo. Tinha em Uzias, versículo 11, um exército de homens destros nas armas, que saíam às guerras em tropas. Debaixo das suas ordens, versículo 13, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerrear com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Estava tudo maravilhoso. Uzias, então, era um rei poderoso. Só que a gente tem que aprender com Uzias o quê? O que você faz quando você é bem sucedido? É difícil você ver alguém no começo, no pequeno começo da empresa, no pequeno começo da igreja, no pequeno começo da carreira, ser soberbo. É difícil, às vezes tem. Mas normalmente quem começa pequeno está dependendo de Deus. A questão é o que você faz quando você cresceu, quando você se tornou bem-sucedido, quando tua empresa cresceu, quando tua carreira cresceu, quando teu ministério cresceu, quando tua igreja multiplicou. Aí o teu coração tem que continuar dependente de Deus. Porque olha o que vai acontecer com Uzias. Uzias, então, a gente está vendo um rei que começou a reinar com 16 anos, dependente de Deus, ganhando, conquistando a terra dos filisteus, tendo um exército de 300.000 homens, muito gado, abrindo postos no deserto. Um rei empreendedor, um rei conquistador, tudo certo. Só que o seu muito sucesso foi a sua ruína. Porque estando bem sucedido, talvez ele achou estar acima do bem e do mal.
Talvez ele achou poder fazer tudo, sem prestar contas a ninguém, sem precisar cumprir protocolos. Porque nós já sabemos que só pode entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor, para oferecer oração ao Senhor, um sacerdote, possivelmente da tribo de Levi. Agora a nação está dividida, então você não vai ter sacerdotes de Levi, evidente, mas um sacerdote levantado para esta função, para este mister, não o rei. Só que olha o que vai acontecer, versículo 16. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Só o sacerdote podia fazer isso. Inclusive, o sacerdote Azarias entrou na frente dele com 80 sacerdotes, dizendo: ei, não compete, versículo 18, queimar incenso a você, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados por esse mister. Sai do santuário, você transgrediu, não será isso honra para tua casa da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou, ele estava com o incensário na mão, mas olha o que aconteceu. A lepra lhe saiu na testa, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Lepra na testa é lepra num lugar que não dá para esconder. A lei mosaica já prevê que o leproso não tinha mais que viver em comunidade. Lepra na testa é você expor a tua vergonha. Lepra, por muitas vezes na Bíblia, estava associado ao pecado, à maldição que vem de Deus. Lepra na testa. Cuidado com a lepra na testa. Isso dá uma pregação. Porque eles acham que está acima do bem e do mal, acham que pode fazer de tudo. A lepra lhe estoura na testa. Ele é lançado para fora, tem que viver à parte e fica leproso até o dia da sua morte, morando numa casa separada. Ele começa como um rei muito dependente de Deus, ele termina como um rei leproso na testa, porque achou que estava acima de tudo, achou que podia fazer de qualquer coisa. Tenhamos a humildade de sempre depender de Deus em todos os momentos de nossa vida. Quem começa a reinar agora é Jotão, com 25 anos de idade, ele reinou 16 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que tinha feito Uzias, exceto, versículo 2, capítulo 27, ele não entrou no templo do Senhor, mas o povo continuava na prática do mal. Guerreou contra a mão, prevaleceu. Versículo 6, Jotão foi se tornando poderoso, dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Então, um rei que foi dependente de Deus. O povo estava continuando no mal. Sucede-o Acaz, que tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, também reinou 16 anos em Jerusalém. Mas olha o que o versículo 1 do capítulo 28 diz. Não fez o que era reto perante o Senhor, como havia feito Davi, o seu pai. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, fez até imagens fundidas a Balaíns. Então, nós vemos alguns reis fazendo o que era reto, e de repente, ladeira abaixo de novo, Judá. Só que agora, Acaz vai fazer um absurdo. Olha o versículo 3. Queimou incenso no vale de Enom, queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. O extremo do culto pagão era o sacrifício humano. Era sacrificar a Moloque, a gente já leu isso aqui. Era literalmente sacrificar crianças, bebês no altar. Que loucura ler isso, mas era uma realidade do culto pagão. E esse rei faz isso. Também sacrificou e queimou incenso nos altos, pelo que o Senhor, versículo 6, o entregou nas mãos dos sírios, os derrotaram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos. Ele também foi entregue nas mãos dos reis de Israel. Então, nós vamos ver Judá perdendo para Israel. E aí há uma menção aqui que não se tinha feito antes, que no versículo 8, o povo de Israel, as 10 tribos, levaram presos de Judá 200.000 homens, mulheres, filhos e filhas, saquearam um grande despojo para trazer para Samaria. Ou seja, o próprio povo de Israel levou alguns cativos de Judá. Estava ali um profeta chamado Oded que confronta o rei de Israel, dizendo: ei, irando o Senhor Deus dos vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos. Vocês o mataram com raiva e isso chegou até os céus. Cuidem e sujeitar os filhos de Judá e de Jerusalém para serem escravos, porque senão vocês vão ser culpados. Sabe por quê? Porque, na verdade, vocês são irmãos. Como vocês trouxeram cativos seus irmãos? Então,
O pessoal de Israel respondeu assim: eu não quero problema com isso não. Versículo 13: não faça entrar aqui esses cativos, porque vocês intentam acrescentar os nossos pecados, a nossa culpa diante do Senhor. O brasume do Senhor está sobre nós. Então eles devolvem os cativeiros de Judá. Então homens armados, versículo 14, deixaram os presos e o dispôs diante dos príncipes da congregação, levantaram, tomaram os cativos, eles estavam nus, vestiram-no, calçaram-nos, deram de comer e beber, e eles voltaram para Samaria. Acaba esse início de cativeiro que Isaías ia fazer com Judá, porque houve uma intervenção profética. Nesta guerra, Acaz inclusive pede ajuda para a Síria. Eles levaram presos em cativeiro, os filisteus deram contra as cidades, mas o Senhor, versículo 19, humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque ele tinha permitido que Judá caísse em dissolução, e ele, de todos, se entregou transgressão ao Senhor. Acaz tomou os despojos da casa do Senhor e deu ao rei da Síria. Era um rei idólatra, oferecendo sacrifício aos deuses de Damasco, aos deuses da Síria. Tudo isso foi para sua ruína e ruína de todo Israel. Acaz pegou inclusive os utensílios da casa do Senhor. Fez um rei mau demais. Ofereceu filhos em sacrifício. Foi buscar ajuda com os assírios e ele fecha o acesso à casa de Deus, quebra os utensílios da casa de Deus, dá parte dos utensílios para o rei da Síria que ele tinha pedido ajuda. Um rei que fez o que era mal perante o Senhor. O templo agora está fechado, então ninguém tem acesso. Vai surgir um novo rei chamado Ezequias. Ezequias tinha 25 anos, capítulo 29, versículo 1, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que tinha feito Davi. Olha a primeira atitude dele, versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Como é bom ver que sempre há um fio de esperança ali, né? Depois de um rei mau, surge um rei que fez o que era reto. Primeira coisa que ele faz, abre a casa do Senhor, vamos restaurar o templo. E ele diz para os levitas, versículo 5, ouvi, levitas, me santificai agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal, desviaram o rosto do tabernáculo, veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Então, versículo 10, olha o que Ezequias fala, agora estou resolvido a fazer aliança entre o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Ele vai se levantar para recomeçar, ele vai se levantar para purificar o templo. Então, versículo 12, se levantaram os levitas, versículo 15, congregaram seus irmãos e santificaram para purificarem a casa do Senhor. Entraram na casa do Senhor para purificar, tiraram para fora o pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo, os levitas a tomaram, levaram para fora no ribeiro de Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia, santificaram a casa do Senhor em 8 dias. Eles limparam a casa. De vez em quando a gente tem que ser como Ezequias. De falar assim, Senhor, será que o templo está fechado? Será que eu não estou mais acessando a tua presença? Onde é que eu tenho que fazer a limpeza? Onde é que eu tenho que chegar? Eles passam 8 dias limpando a casa. Ezequias restabelece o culto a Deus. Então, primeiro vem a limpeza, depois vem o culto a Deus. Versículo 20, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes, subiu à casa do Senhor, para que oferecessem sobre o altar do Senhor. Tomaram sangue, aspergiram sobre o altar, aspergiram sangue sobre o altar. Sacerdotes ofereceram culpa pelo pecado. Versículo 25, estabeleceu levitas na casa do Senhor. Lembra da adoração que Davi tinha estabelecido lá na tenda? Ele reestabelece de novo no templo, que era uma prática que tinha deixado de existir, com símbolos, alaúdes, harpas, versículo 25, como tinha mandado Davi, porque esse mandato veio do Senhor por intermédio dos profetas. Os levitas estavam de pé, com instrumentos de Davi, deu ordem a Ezequias que oferecessem holocausto. Toda a congregação se prostrou, versículo 28, entoando cânticos, trombetas soavam, até o acabar do holocausto. Quando eles acabaram de oferecer sacrifício, se prostraram e adoraram. O rei Ezequias deu ordem para que se louvassem, fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram. Ele restabelece a adoração. Ezequias e todo o seu povo, versículo 36, se alegraram por causa daquilo que o Senhor tinha feito, porque assim se fez a obra. Ele então primeiro limpa o templo, restaura a adoração. Agora ele vai celebrar a Páscoa. Lembra que era uma ordenança de celebração perpétua, mas a nação tinha deixado de celebrar, então ele vai voltar a celebrar a Páscoa. Ezequias enviou mensageiros para todo Israel e Judá
para que viessem à casa do Senhor para celebrarem a Páscoa ao Deus de Israel. Ele está restabelecendo princípios. Então, fizeram isso para celebrar a Páscoa, partiram cartas para todos os filhos de Judá e Israel. A nação estava dividida, ele manda carta para todo mundo, dizendo: o Senhor Deus, versículo 6, de Abraão, de Isaque e de Israel, para que se volte o restante que escapou do poder dos reis da Síria, para vocês se converterem ao Senhor, para acharem misericórdia. Versículo 9, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, não desviará o rosto de vós. Então ele clama as duas nações, na verdade era uma só, né? Mas a nação estava dividida, para voltar aos pés do Senhor. Qual vai ser a reação das pessoas? Os correios, versículo 10, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Alguns de Áser, Manassés e Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. O rei clama, alguns zombam. Então continua clamando, mesmo que zombem, continua clamando. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Se ajuntou em Jerusalém muito povo para celebrarem a festa dos pães asmos. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Versículo 15, imolaram o cordeiro da Páscoa. Os sacerdotes e levitas se envergonharam, se santificaram, trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Então, a multidão do povo, porque havia muitos, aí ele continua, tomaram os seus devidos lugares, mas muitos da congregação não tinham se santificado. A multidão do povo que não tinha se purificado, contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, Ezequias orou por eles e disse: o Senhor é bom, que perdoe todo aquele. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias. Os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia. Ele está restaurando um princípio. Olha o que diz o versículo 26. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então olha a ordem do que Ezequias faz. Primeiro, ele limpa. Segundo, ele restabelece a organização do templo e a adoração. Agora ele faz o povo todo se realiançar com Deus através da Páscoa. Feito isso, acabados os israelitas que se achavam ali nas cidades de Jerusalém, quebrar as estátuas, cortar os ídolos, versículo 1 do capítulo 31, cada um voltou para sua possessão. Mas olha o que Ezequias fez. Ele restabeleceu o turno dos sacerdotes e dos levitas, para ministrarem e cantarem. Também da contribuição que se fazia ao rei, da sua própria fazenda, era destinada para os holocaustos. Ele agora está restabelecendo o princípio de voluntariedade, de doação. Logo se divulgou essa ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância, primícias, dízimos de tudo. Veio Ezequias e os príncipes e bendizeram o Senhor ao povo. Então, o sumo sacerdote Azarias da casa de Sadoc respondeu para Ezequias. Ezequias, versículo 10. Desde que começou a trazer à casa do Senhor ofertas, temos comido e nos fartado delas. Ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Esta grande quantidade é o que sobra. Começou a sobrar. Começou a sobrar novamente. O sacerdote tinha provisão, o templo tinha provisão. Sabe o que Ezequias teve que fazer? Versículo 11. Se preparou depósitos na casa do Senhor. Recolheram-se nele fielmente ofertas, dízimos e coisas consagradas. Começou a sobrar. Começou a fartura, porque ele restabeleceu a aliança com Deus. Então não tem segredo, né? De um rei anterior que era mau, que ofereceu até o seu filho em sacrifício, agora ele fechou o templo, ninguém mais ia ter acesso ao culto. Ezequias abre o templo, limpa o templo, restabelece a adoração, faz a Páscoa, restabelece o princípio de contribuição e de dízimo, e agora está sobrando, ele tem que criar estoque para colocar. Então, da escassez para a fartura, e a diferença disso é a limpeza, é a adoração, é o restabelecimento da aliança da Páscoa com Deus. Deus vai fazer sobrar, Deus vai fazer sovejar, porque Ezequias faz uma aliança com ele. Então, foram registrados crianças, mulheres, filhos e filhas, versículo 18, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Assim, versículo 20, Ezequias em todo Judá fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, nos mandamentos, de todo o coração, ele o fez e prosperou. Versículo 21 do capítulo 31. A prosperidade estava diretamente atrelada à aliança com Deus. Depois dessas coisas, capítulo 32, dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, se acampou nas cidades fortificadas e intentou se apoderar delas. Ezequias era o rei. Senaqueribe, rei da Síria, está tentando tomar posse de tudo.
Vendo, pois, Ezequias que o rei Senecaribe vinha lutar contra Jerusalém, sabe o que ele fez? Vamos tapar as fontes de águas de fora da cidade. E eles o ajudaram, para que quando eles chegassem aqui, eles não encontrem as águas. Vamos tentar... essas fontes de Ezequias eram fontes, mas também eram canais que se podia entrar. Ele está fechando acessos para a cidade, que era por debaixo das muralhas. Está fechando acesso para que os assírios não pudessem entrar. Ele cobrou o ânimo, restaurou o muro e ergueu torres. Pôs oficiais de guerra e falou para o povo, versículo 7, sede forte e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa dessa multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que está com ele. Com o rei da Síria está o braço de carne, mas conosco, versículo 8, Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias é um rei guerreiro, é um rei que tem aliança com Deus, e agora ele tapa os acessos, tapa as fontes, fala, não tenha medo, Senaqueribe tem muito, mas com ele é o braço de carne, conosco o braço do Senhor para guerrear nossas guerras. Senaqueribe aparece, afronta Ezequias. Senaqueribe falou, ei, quem que vocês estão confiando aí para vos deixar sitiar Jerusalém? Por que vocês estão resistindo? Acaso Ezequias está dizendo a vocês que o Senhor vai livrar vocês? Jamais. O Senhor não vai livrar vocês. Eles, inclusive, começam a gritar em judaico para tentar trazer medo, trazer pressão, que não ia dar certo. Clamaram em alta voz. Mas, versículo 20, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, clamaram ao céu. E quando eles começaram a clamar, o Senhor enviou um anjo, destruiu os homens da Assíria, com o rosto descoberto de vergonha, voltaram para casa. Assim livrou o Senhor a Ezequias das mãos de Senaqueribe. Muitos traziam presentes a Jerusalém, coisas preciosíssimas, e Ezequias foi enaltecido à vista de todas as nações. Deus o protege na guerra contra os assírios, porque ele tinha uma aliança com Deus. Vai ter uma atitude interessante aqui, porque a gente vai ver que Ezequias vai adoecer. Ezequias adoeceu mortalmente. Orou ao Senhor, que lhe falou e deu um sinal. É só esse trecho que ele fala aqui, a gente já leu em 2 Reis capítulo 20. Vamos ver também em Isaías 38. Mas ele clama ao Senhor, Deus vai adicionar tempos de vida. Mas não correspondeu os benefícios que lhe foram feitos, porque o seu coração se exaltou. Cuidado com o sucesso. Ele se exaltou no seu coração. E o seu vacilo foi que Ezequias teve muita riqueza, muita glória, versículo 27, em abundância. Tinha tesourarias de prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, toda sorte de objetos desejáveis. Lembra disso? Que sobrou, ele até criou depósito para colocar essa fartura? Com certeza, nesse zum, 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 ficou famoso isso. E os embaixadores da Babilônia vieram. E ele os fez conhecer tudo. Ele abriu e mostrou toda a riqueza. Porque a Babilônia aparentemente não era perigo. Mas cuidado, quando você se exalta, você deixa de enxergar os pequenos perigos. Teu sistema de defesas cai um pouco. Você deixa de estar com os muros tão alerta como você sempre esteve. E ele abre as portas para a Babilônia. E a Babilônia vê o que um dia eles iriam saquear. Cuidado para você não abrir pequenas concessões, sem nenhuma concessão. Amém, gente? Na sequência de Ezequias, quem passa a reinar é Manassés, um péssimo rei. Ele fez o que era mal perante o Senhor, versículo 2 do capítulo 33. Fez abominações dos gentios, levantou altares aos Balaíns, que Ezequias tinha derrubado, edificou altares na casa do Senhor. Olha o versículo 6, queimou seus filhos como oferta no vale do filho, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, pôs imagem de escultura na casa de Deus. Manassés fez errar os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Então o próprio Manassés foi levado ao cativeiro. Falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então o Senhor trouxe eles os príncipes do exército da Síria, prenderam Manassés com ganchos, amarraram-lhe com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, muito se humilhou perante Deus, fez oração a Deus e se tornou favorável a Deus com ele, atendeu a sua súplica e ele voltou para Jerusalém. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, restaurou o altar. Morreu, e quem começa a reinar é Amon.
Amon reinou só 2 anos e também fez o que era mal perante o Senhor, fez sacrifícios como tinha feito seu pai Manassés, seus servos conspiraram contra ele, ele foi ferido e morto. E quem começa a reinar é Josias no seu lugar. Josias é um rei que nós já conhecemos também. Josias é aquele rei que faz o que era reto perante o Senhor e volta a purificar o templo de novo. A história famosa de Josias é que ele repara o templo, ele manda Ilquias, o sumo sacerdote, limpar o templo. Ilquias encontra o livro da lei. A gente já leu essa história também. Essa história está lá em 2 Reis, capítulo 12. E nós estamos lendo aqui. E ele dá dinheiro, fala para Ilquias limpar o templo. Ilquias encontra o livro da lei. Quando ele encontra o livro da lei, ele traz ao rei. O rei lê e toda a nação entra em arrependimento. Porque eles começam a ver o quão distante eles estavam da lei. O versículo 29 diz que o rei deu ordem, no capítulo 34, o rei deu ordem aos anciãos e Jerusalém se ajuntou. O rei subiu à casa do Senhor, todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, sacerdotes, levitas, todo o povo. E fizeram uma nova aliança com Deus. Josias tirou todas as abominações dos filhos de Israel. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, Deus de seus pais. Então, estamos vendo mais um rei trazer restauração. Ezequias tinha trazido, Manassés, depois dele, só ladeira abaixo, mas agora nós estamos vendo Josias restaurando a adoração. Restaurando também a Páscoa mais uma vez. Capítulo 35, diz que Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, mataram o cordeiro, imolaram a Páscoa, estabeleceu sacerdotes nos seus cargos, se animou de servirem a casa do Senhor. Disse aos levitas, põe a arca na casa que edificou Salomão. Já não tereis essa carga nos ombros, deixe lá. Ministrar no santuário segundo os grupos das vossas famílias. E molhe o cordeiro da Páscoa, se santifiquem. Ofereceu Josias ao povo cordeiros, cabritos, tudo se fazia da fazenda do rei. Ele traz de novo a reparação para o templo, não só para o templo, mas para o serviço. Versículo 10, assim se preparou o serviço, e puseram-se sacerdotes nos seus lugares, levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. Imolaram o cordeiro da Páscoa, aspergiram sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Assaram o cordeiro da Páscoa, repartiram entre o povo, os cantores começaram a cantar, os porteiros voltaram para as portas. Então, nunca celebrou, versículo 18, tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como celebrou Josias. Josias morre. Jeremias, inclusive, compôs uma canção sobre Josias. Jeremias é o Jeremias que a gente vai ver lá na frente. Canção essa que a gente pode ler até em Lamentações 4, versículo 20. Jeremias compôs, versículo 25, uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras nas lamentações se referem a Josias até o dia de hoje, porque as práticas deram-se por Israel, estão escritas nos livros das lamentações. Então Josias foi um rei que restaurou. Os flecheiros mataram, ele ficou gravemente ferido, foi morto, mas ele foi lembrado como um rei que restaurou a Judá. Depois, Josias, quem começa a reinar, é Joacás, filho de Josias. Ele reinou por 23 anos, ele tinha 23 anos, começou a reinar e reinou só por 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o destituiu e colocou Jeoaquim no seu lugar. Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor, e agora vai começar a primeira leva do cativeiro de Judá. Lembra que ele está escrevendo para uma geração que já voltou do cativeiro, mas a gente está lendo a história. Vai começar a primeira leva do cativeiro sob o comando de Jeoaquim. Subiu contra ele, versículo 6 do capítulo 36, Nabucodonosor, rei da Babilônia, amarrou com ele 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Levou alguns utensílios da casa do Senhor, Nabucodonosor, para a Babilônia. Jeoaquim, então, é levado para a Babilônia na primeira leva, e quem reina no seu lugar é Joaquim. Joaquim reina por 3 meses e 10 dias, mas o rei Nabucodonosor também o levou para a Babilônia e estabeleceu Zedequias, o seu irmão, sobre Judá e Jerusalém. Vai começar, então, a última leva do cativeiro. Então, na primeira leva do cativeiro, começa-se com Jeoaquim sendo levado para a Babilônia, porque fez o que era mal perante o Senhor, e agora Joaquim também vai ser levado. Quem reina no seu lugar é Zedequias, o seu irmão, começa a reinar sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez também o que era mal perante o Senhor seu Deus. Não se humilhou perante o profeta Jeremias,
que falava da parte do Senhor. Nós vamos ler sobre Jeremias quando a gente chegar em Jeremias mesmo. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, endureceu sua cerviz, obstinou seu coração. Então, o Senhor Deus de seus pais falou por intermédio de seus mensageiros. Porém, versículo 16, eles zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio. E aí o cativeiro vai acontecer de forma definitiva. Por isso, o Senhor fez subir contra ele, versículo 17 do último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36. O Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Caldeus é a região da Babilônia. Matou os seus jovens na espada. Não teve piedade dos jovens, das donzelas, dos velhos. Todos os utensílios da casa de Deus, pequenos como grandes, os tesouros da casa de Deus, tudo foi levado para a Babilônia. Olha que tristeza. Queimaram a casa de Deus, o templo que Salomão havia construído. Derrubaram os muros de Jerusalém. Todos seus palácios queimaram, destruindo todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada foram levados para a Babilônia, onde se tornaram escravos dos seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. Será que acabou? Será que vai ser isso? Não! Ele diz, até que se cumprisse a palavra que veio por Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da sua desolação. Então, segundo Crônicas não termina no desespero do cativeiro. Segundo Crônicas termina na esperança do retorno. Ele lembra que ele está falando com uma geração que já retornou. Porque olha como ele vai terminar. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro da Pérsia. Ele fez passar um pregão, um édito por todo o seu reino, dizendo, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e todo o povo que suba, o Senhor Deus seja com ele. Segundo Crônicas termina com a esperança do recomeço, com a esperança de reconstrução. Nossa frase de hoje é hora de reconstruir. Eu vou recomeçar. É hora de reconstruir. Eu vou recomeçar. Eu sei que a história é pesada, é muita coisa, é um rei que vai para um lado, é um rei que vai para o outro, é um que queima o filho, é um que restaura, é um que limpa o templo, outro suja o templo. Um faz a Páscoa, outro faz tudo meleca de novo. Eu sei que é difícil. Você só está lendo história. Pega o suprassumo de tudo. Que Deus sempre tem um plano de redenção. Que mesmo que o cativeiro fosse inevitável, Deus deixa um fio de esperança. Deus deixa um fim de reconstrução. Isso nos leva a entrar hoje no livro de Esdras. Esdras é um escriba, provavelmente ele que escreveu o primeiro e segundo Crônicas e provavelmente, evidente, ele que escreveu também um livro que leva o seu nome. Ele é um escriba, mas também que atuava como profeta. O foco do livro de Esdras é a fidelidade de Deus que contrasta com a infidelidade do povo. O povo é infiel, Deus nunca deixa de ser fiel. Ele é fiel independente das circunstâncias. Então Deus é fiel e o povo é infiel. Esdras significa o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem sido o meu auxílio. O Senhor tem sido a minha mão. Então Esdras era um sacerdote, escriba de palavras, mas também um profeta. O livro de Esdras é dividido em segmentos. O primeiro segmento cobre um período de cerca de 23 anos. E o tema desse primeiro segmento é o primeiro grupo que tinha retornado do exílio. A gente veio dar um oi na live. Meu Deus, que susto, meu Senhor amado. Então vamos entrar. Essa hora da manhã. Meu Senhor, entra todo mundo aqui. Que é isso, invadir? Dá oi, Matheus. Fala oi, galera dos 100 dias. Fala. Oi, galera dos 100 dias. Fala que você tá fazendo todo dia. Fala aqui, aparece. Tô fazendo todo dia. É que você já aprendeu de bom. Muitas coisas. É uma que você fale. Não sei. Ó, eu acho que a mais legal que a gente aprendeu foi a aula do tabernáculo. É? Que aí eu tive que assistir pelo YouTube pra parar várias vezes. Vem cá, entra todo mundo pra alguém dar um print pra eu colocar isso no stories depois. Alguém dá um print. Entra lá, Mila, entra Isa, entra Matheus aqui na frente. Dá um print em alguém. Aí, ó. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Bom dia. Fui invadido. Ó, me prometeram uma xícara d'água, eu tô aqui na seca, no deserto. Mas vão me trazer, ó. Um beijo pra vocês, vão pra escola, boa aula. Invadiram a live hoje, todo mundo? Que é isso? Todo mundo preparado pra live? Senhor, que benção. Eu fico aqui, eles ficam se preparando para ir para a escola, assistindo a live também, vão no carro assistindo a live, como é bom ver a minha própria família sendo abençoada pela palavra de Deus. Amo vocês, amo você, Mila, amo você, Isabela e Matheus, vocês são a essência,
a coisa mais importante que Deus me deu na terra. Amo vocês. Fiquei até desconcertado aqui com essa invasão na live de hoje. Então, sempre bem-vindos, hein? Para invadir quando quiserem a nossa live aqui. Então, vamos voltar para Esdras. Esdras, então, esse escriba e profeta, ele está escrevendo, alertando o povo. Para quê? O livro, então, é dividido em segmentos. O primeiro é um período de cerca de 23 anos, que tem como foco o grupo que retorna do exílio sob Zorobabel para a reconstrução do templo. Porque o que acontece? O Império Babilônio cai, já não tem tanto poder no Império Babilônico, e agora quem está dominando é o Império Persa. E o rei da Pérsia, ele libera quem quisesse voltar, que voltasse. O livro de 2 Crônicas terminou justamente nisso. Ciro, o rei da Pérsia, fala, quem quiser voltar, que volte. Então, uma primeira galera, um primeiro turno de pessoas, minha água chegando aqui, ó. Beijo, amo vocês. Muito bem. O primeiro turno de pessoas que volta sob o comando de um líder chamado Zorobabel para reconstruir. Eles começam a reconstruir. Depois de 60 anos de cativeiro é quando Ciro dá essa ordem. Voltem, eles começam a voltar. Eles estão reconstruindo, mas Deus desperta o coração do rei da Pérsia para que abençoasse-os para voltar. Um grupo sobe então sob a liderança de Zorobabel e começa a reconstruir o templo. Mas as oposições trazem um pouco de desencorajamento para o povo e a obra é meio que interrompida. Deus levanta profetas. Nós vamos ler como Ageu, Zacarias, para incitar o povo a continuar construindo. No meio disso, 60 anos depois, outro grupo de exilados volta para Jerusalém, agora liderado por Esdras, que nós estamos lendo aqui. São enviados pelo rei persa Artaxerxes para dar mais dinheiro e valores para intensificar o culto e a reconstrução do templo. Esdras é comissionado para indicar líderes em Jerusalém para supervisionar todo o povo. Já em Jerusalém, Esdras assume o ministério de reformador espiritual. Isso por um ano ele vai reformando espiritualmente a nação. Esdras encontra um Israel que mesmo tendo voltado tinha muitos cultos pagãos. Então nós vamos ver ele chamando Israel ao arrependimento, para renovar a lei, para renovar a aliança, para se divorciar de suas esposas pagãs. Por isso que ele fala da fidelidade de Deus, da infidelidade do povo. Deus tinha prometido a Jeremias que o cativeiro ia acabar. O povo tinha voltado para reconstruir, a reconstrução não estava acontecendo como deveria. Ageu e Zacarias se levantam para incitar o povo, animar o povo para reconstruir, mas Esdras é aquele que faz a reforma espiritual. Vamos começar então? Temos 3 capítulos aqui em Esdras. Ele começa mais ou menos como ele terminou 2 Crônicas, quase com os mesmos versículos. No primeiro ano do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ele fez passar um pregão em todo o reino e estava escrito assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós, todo o povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então eles recebem favor. Todo aquele que restar em alguns lugares que habita, homens desse lugar ajudarão com prata, ouro, bens, gado. Vamos reconstruir. Se levantaram cabeças de famílias de Judá e Benjamim, os sacerdotes, levitas, todo aquele cujo espírito despertou para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. O cativeiro tem um fim. É hora da reconstrução, eu vou recomeçar. Essa é a nossa frase, né? É hora da reconstrução, eu vou recomeçar. Vamos recomeçar Judá, vamos recomeçar Benjamim, vamos, eles se levantam. Todos que habitavam, versículo 6, nos arredores, ajudaram com objetos de prata, de ouro, bens, gado. Voluntariamente tudo se deu. O rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido lá atrás, eu estou falando de 70 anos antes. Estava lá guardado. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do seu tesoureiro, entregou a Sebazar, príncipe de Judá. Todos os utensílios de ouro, prata, 1.400, levou Sesabar do exílio, subindo da Babilônia para Jerusalém. Eu vou reconstruir. É hora da reconstrução, eu vou recomeçar. Então ele vai mostrar a lista de quem voltou. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha levado para lá. Voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para sua cidade. Vieram com Zorobabel, era o líder. Jesua, Neemias, que vai ser mais à frente. Eis o número dos homens do povo de Israel. Aí nós vamos ler todos os versículos, que é o número de pessoas que voltaram.
uma verdadeira escalação da seleção aqui, não há necessidade de ler tudo. Todos que voltaram, os levitas, os cantores, o capítulo 2 vai passando a sua primeira parte mostrando o retorno. Foram 3 retornos. O primeiro, então, liderado por Zorobabel, o segundo, liderado por Esdras, para reconstruir, e o terceiro, lá na frente, nós vamos ver, liderado por Neemias. Na verdade, Esdras e Neemias era um livro só, podia ser um livro só, que conta o retorno em 2 fases. Então, só para te lembrar aqui, são 3 retornos. Aqui a gente está vendo o primeiro, quando Deus levantou Zorobabel. Zorobabel, como líder, vai retornar com uma primeira leva de pessoas para reconstruir. 60 anos depois, é quando Esdras vai se despertar, e agora já não sob Ciro, sob Artaxerxes, ele vai se levantar para levar o povo à reconstrução e para levar o povo a uma limpeza, a um realinhar espiritual. Então, eles voltaram para reconstruir na primeira leva, tá? Toda a congregação junta, versículo 64, foi de 42.060. Afora os servas, foram 7.337. Tinham 200 cantores e cantoras. Está mostrando quem voltou. Os cabeças da família, vindo à casa do Senhor, que está em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem o lugar. Segundo os seus recursos, deram tesouros para a obra, ouro. Deram os sacerdotes e levitas, os porteiros, habitavam nas cidades, todo Israel estão voltando do cativeiro. Que momento emocionante, o exílio está acabando, o cativeiro babilônio e agora persa já acabou, eles estão sendo autorizados a voltar a reconstruir. Então nossa leitura termina hoje, é isso, no capítulo 3 de Esdras, que diz assim: no 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, o povo se ajuntou como um só homem. Levantou Jesua, filho de Josadaque, os seus irmãos, e Zorobabel, para edificarem o altar de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, que ainda estavam sob o terror dos povos. Celebraram as festas dos tabernáculos. Eles restauram primeiramente o altar. É hora da reconstrução, eu vou recomeçar. É a nossa fase de hoje. A primeira reconstrução do altar. Desde o 1º ao 7º dia do mês, versículo 6, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Pensa, eles voltam para um local cheio de escombros. E que nós vamos aprender agora que é maravilhoso. Eles voltam para um local despedaçado. 70 anos depois, eles estão voltando para reconstruir. Começando a dar ofertas, eles restauram o altar. Agora o que vai acontecer, e nossa leitura vai terminar hoje, e é muito legal isso. Capítulo 3, versículo 8. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus de Jerusalém, 2 anos já depois então que eles tinham voltado, Zorobabel, os sacerdotes, os levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa de Deus. Constituíram levitas de idade de 20 anos para cima para cuidarem da obra. Então começaram a lançar os alicerces. Presta atenção nesse recomeço, porque isso é poderoso. Começaram a lançar os alicerces do templo do Senhor. Se apresentaram sacerdotes, trombetas, levitas, símbolos, e começaram a louvar. Cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces. Gente, alicerce é chão. Alicerce é fundamento. Não é o templo construído. É o 2º ano depois que eles voltaram. Primeiro eles restauraram o altar, agora eles estão lançando o alicerce. É a base da construção. Só que já tem símbolo, já tem instrumento, já tem uma geração alegre cantando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Chorando pelo recomeço. Chorando pela base. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, idosos, que tinham visto a primeira casa, choraram em voz alta enquanto os alicerces eram lançados. Muitos, no entanto, chorando com alegria. Você percebeu que tinha 2 choros aqui? O cativeiro durou 70 anos. Tinha gente que tinha visto o templo na sua primeira estada. Tinha visto o templo de Salomão. Tinha ido para o cativeiro e voltado. Tem uma geração chorando por ver o fundamento. Tem outra chorando porque lembrava do que foi. Você escolhe o que você vai chorar. Ou você vai chorar lembrando do que você perdeu no passado, ou você vai chorar de alegria porque pelo menos tem um recomeço. Tem uma base de fundamento. A escolha do choro é tua. Ou você chora falando: lá atrás era tão bom, nunca mais vai ser igual. Ou você chora falando: Deus, eu vou recomeçar. Capítulo 13 diz, capítulo
3, versículo 13, termina assim: de maneira que não podia se discernir que choro era esse. Se a alegria das vozes do povo, não se podiam discernir as vozes da alegria do povo, ou do choro do povo, porque jubilava com grandes gritos, e vozes se ouviam de muito longe. Escolhamos ser a geração que chora no fundamento, que chora na base, que não chora por aquilo que foi, mas que chora por aquilo que será. Talvez na tua vida você tenha hoje muitas bases, só fundamentos, só coisas que estão começando. E você tem que falar: Senhor, eu vou chorar pelo recomeço. É hora da reconstrução. Eu vou recomeçar. Em que área da tua vida Deus vai te oferecer um recomeço? Nós vimos aqui que o cativeiro, 70 anos de cativeiro aconteceu assim, ó, né? De repente a gente já está lendo um recomeço. A gente vai ler livros com mais calma, vai falar sobre o cativeiro. Mas chore com o recomeço. Chore nas pequenas coisas. Chore porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua história. Deus sempre tem o controle. Eu não sei o que você está tentando reconstruir, mas não fica mais olhando no passado. Não fica olhando para aquilo que você perdeu. Percebe que tinha 2 gerações aqui? Os mais velhinhos falando: ah, como era legal o templo antes. Ah, que tristeza. Ah, tal. E uns novos dizendo: nós estamos felizes porque pelo menos o fundamento começou de novo. O cativeiro acabou. É hora da reconstrução. Eu vou recomeçar. Essa é a nossa frase de hoje. Vamos orar por isso? Senhor, nós estamos aqui para ser a geração que chora de alegria no fundamento. A gente não precisa da obra completa, a gente não precisa do templo construído. No fundamento do recomeço, nós já choramos de alegria. Nós já celebramos a Ti porque Tu és Senhor. Nos dá olhos da fé para enxergar a obra completa em toda área em nossas vidas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós caminhamos com essa esperança de que o Senhor é o Deus da reconstrução. Olha para os teus filhos e dá essa oportunidade de reconstruir, dá essa oportunidade de recomeçar, Senhor. Nos permite ser a geração que rompe com os cativeiros e reconstrói novamente em Ti. Nós Te louvamos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não chora mais pelo passado, se alegra com o fundamento do futuro. Hoje foi uma live especial. Teve uma invasão familiar aqui. Que Deus abençoe vocês aí, Mila, Isabela e Mateus, a caminho da escola. Amo vocês. Vamos recomeçar. Isso está sobre a sua vida. É hora da reconstrução. Eu vou recomeçar. Não há mais cativeiro. Há força para a reconstrução. Vou subir essa live agora. Peço que você comente. Vamos bombar essa live. Vamos engajar essa live. Encaminha para alguém que está precisando recomeçar. Não olha mais para o que você perdeu. Olha para o fundamento de coisas novas que Deus vai fazer sobre a tua história. Deus te abençoe. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida, que você possa ser cheio da glória e da unção do Espírito Santo. É maravilhoso participar do fundamento. É maravilhoso participar da reconstrução. É hora de reconstruir. Eu vou recomeçar. Vou subir a live. Deus te abençoe. Amanhã vamos para o dia 34. Vamos continuar a história de Esdras. Vamos entrar inclusive em Neemias. Deus te abençoe. Fica na paz de Deus. Deus é grande. Como é bom estarmos no fundamento. Como é bom estarmos na reconstrução. Deus te abençoe. Não olha para o passado.